Bom dia, rapaziada. 3 de julho. Tô aqui com a minha Bíblia aberta em Provérbios capítulo 3. E no versículo 19, nós vemos o seguinte: O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra. Olha só, a base pela qual Deus criou o universo e criou todas as coisas foi a sabedoria, tá? A sabedoria foi a fonte pela qual Deus criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra, ou seja, os alicerces da terra. Tudo aquilo que sustenta a terra é a sabedoria de Deus quem sustenta a terra. Tudo foi feito em sabedoria e toda a terra é sustentada em sabedoria. Com inteligência estabeleceu os céus. Ou seja, a criação divina é obra da sua sabedoria, da sua inteligência, tá? Pelo seu conhecimento, diz assim, os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. Ou seja, isso tudo só quer dizer uma coisa, que é por meio da sabedoria de Deus, quando aqui é utilizado o termo inteligência ou o termo conhecimento, são termos intercambiáveis, tá? Sinônimos à sabedoria. Então, foi por meio da sabedoria que Deus fundou a terra, estabeleceu seus fundamentos, os princípios que regem a terra, tá? Os princípios da criação, que mantêm a criação. Isso diz respeito àquilo que na teologia nós chamamos da providência divina, do governo divino. Nosso Deus é um criador e um sustentador, tá? Então, a doutrina da providência e do governo de Deus diz que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas e ele as sustenta por meio da sua palavra. Então, a sabedoria de Deus aqui está exposta. O próprio Jesus é a palavra, é o verbo divino, é a sabedoria de Deus, tá? E aí ele fala o seguinte: meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, tá? Que estas coisas não se afastem dos seus olhos, ou seja, não perca de vista esta realidade. Atente para esta verdade e não se esqueça disso, tá? Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Ou seja, se Deus criou todas as coisas por meio dessa sua sabedoria, e se é a sabedoria de Deus quem nos sustenta, quem sustenta todo o universo, perdão, é lógico que também foi a sabedoria de Deus que nos criou, então é a sabedoria de Deus quem nos sustenta. O meio pelo qual Deus sustenta homens é a sabedoria. O meio pelo qual Deus sustenta o universo, o meio pelo qual nascem cereais, nasce o trigo, o meio pelo qual nascem as frutas, o meio pelo qual os animais existem, a cadeia alimentar é perfeita, o meio pelo qual existe chuva, existe sol, tudo isso diz respeito à sabedoria de Deus. Deus mantém o universo, Deus mantém a harmonia do universo, Deus sustém toda a humanidade, todo o universo por meio de leis pré-fixadas, ok? Contidas na sua sabedoria. Essas leis refletem o seu próprio caráter, inclusive, né? Se nós aramos a terra, se nós plantamos e se chover, nós colhemos. Ou seja, aqui está o trabalho do homem, um princípio. O homem precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa agir, mas precisa esperar na graça divina. Tem que chover, tem que ter sol e nasce, né? Então existem vários princípios no que diz respeito à vida natural deste mundo, que se nós obedecermos esses princípios, que refletem o caráter de Deus, isso é a sabedoria de Deus, nós teremos sustento, a terra será mantida, todo o cosmos é mantido. Mas o que o autor está dizendo é: meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma. Olha lá, porque serão vida para a sua alma. Se a sabedoria de Deus é a criadora e a sustentadora de todas as coisas criadas, tá? De todas as coisas existentes no mundo da criação, imagina só no que diz respeito da alma humana, da alma do homem, tá? Serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará.
Se você não quer tropeçar, se você não quer cair, se você não quer se desviar do caminho do Senhor, você precisa entender que existem leis, tá, da natureza. Nós não chamamos natureza, chamamos criação. Eu prefiro chamar criação, tá? Então, existem leis pré-fixadas para a criação e existem leis pré-fixadas para a alma humana. Ou seja, a alma do homem ela tem uma estrutura. Nós só olhamos e enxergamos a estrutura física uns dos outros. Você está olhando para mim, está vendo aí uma barbichinha, ralinha, né? Cabelinho penteado, pele branca, ou seja, minha estrutura física, olhos castanhos. Mas ninguém enxerga a minha estrutura da alma. Mas nós temos uma estrutura da alma. O homem não é um ser carnal apenas, nós não somos feitos de corpo. Nós temos corpo e alma, tá? Então nós temos uma alma, nós temos aquilo que a Bíblia chama de um homem interior, tá? Ou um espírito. E nós somos seres espirituais também. Nós temos uma estrutura espiritual da qual nós não enxergamos. E aqui que está o problema, tá? Se eu saltar um prédio de 10 andares, você vai ver o estrago que vai causar na minha estrutura física. Se eu pegar uma faca e transpassar as minhas mãos, todos nós vamos ver os efeitos que este objeto pontiagudo, em contato com a minha pele, com a minha epiderme, né, devido à massa da minha mão, da minha pele, devido à densidade, à estrutura, à composição dos tecidos musculares, em comparação com a composição de uma lâmina, nós vemos que essa minha mão será transpassada, será machucada, será ferida por conta do contato com este outro tipo de substância e de essência. Essa é uma lei pré-fixada, ok? Mas no que diz respeito à alma, quando nós pecamos, nós entramos em contato com uma substância para a qual nossa alma não foi feita. E a nossa alma vai sofrer uma violência, tá? Uma ruptura, uma marca, uma ferida. Porém, nós não vemos. Quando nós pecamos, é como se nós saltássemos de um prédio de 10 andares, entre aspas, com as nossas almas. E o impacto que isso tem na nossa alma é violento. Por isso a Bíblia fala que o que peca violenta a própria alma. Então, o problema todo, como eu disse, nós não vemos. Então nós temos a tendência de muitas vezes pecar e pensar que não deu nada. Nós homens somos assim. Eu menti e a gente fica ali, não aconteceu nada, né? Eu já caí em pornografia, parece que não aconteceu nada para mim. Mas os efeitos da alma, tá? Os efeitos que vão trazendo para dentro da alma, nós não enxergamos. Vai haver um reflexo em sentimentos de ansiedade, de angústia, insegurança, medo, incredulidade e tudo aquilo que faz com que nós percamos a alma. Aqui que está a questão. Nós perdemos a alma quando nós perdemos a fé, a esperança e o amor. E o pecado faz isso conosco. Ele ataca a nossa fé e gera incredulidade, ele ataca a nossa esperança e nos dá desespero, e ataca o amor e nos faz egoístas. É como colocar gasolina em um carro feito para álcool, vai dar problema no motor. Então, meu filho, atente para isso. Minha palavra para você hoje, atente para isso. Atente para que a sabedoria de Deus foi quem criou e estabeleceu o modo pelo qual todas as coisas permanecem vivas e existentes. E assim também Deus criou regras, leis, mandamentos para que a nossa alma viva. Cristo, pela cruz, nos trouxe para o Filho do seu amor, nos transportou para a sua luz, nos deu do seu Espírito, porém nós não somos glorificados ainda e nesta terra precisamos ainda ouvir a sabedoria. Um dia o veremos face a face, seremos assim como ele é, ok? Incorruptíveis, eternos, mas ainda não é uma realidade plena. E aqui nós temos leis, e se nós não obedecermos essas leis, nós violentaremos a nossa alma e podemos morrer.
podemos morrer. O estímulo aqui do sábio é: se você cumprir as leis de Deus, você não vai tropeçar. Então muitos homens me perguntam: pastor, eu não quero mais cair em tal e tal pecado. Meu filho, então obedece, então ouça. Se Deus manda cortar a mão e o olho fora, corte a mão, lança o olho fora, meu Deus do céu. Por que tu fica em contato ainda com essas questões, com essas situações que sempre te trazem a tentação? Se a Bíblia diz para cortar o mal pela raiz, corta o mal pela raiz. Se a Bíblia diz para tu não andar com certos tipos de pessoas, não anda. Se a Bíblia diz para tu não começar uma discussão, não começa. Se a Bíblia diz que você precisa guardar o seu coração, proteger a sua alma, tá? Com os meios de graça, viver em uma igreja local, ter amigos homens de Deus, caminhar com uma amizade e uma comunhão verdadeira, para a glória de Deus, faça isso. Tem um monte de vídeo meu aí, aconselhando e dando ótimos conselhos, são ótimos porque são bíblicos, sobre como guardar a alma, são leis, tá? Os sacramentos, tá? Os louvores, um culto no lar, etc, 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 etc. Então, se você não quer cair, se você não quer tropeçar, então tenha isso bem diante dos seus olhos. E não se esqueça, se você não seguir essas leis, pode ter certeza que a morte virá, tá? A morte virá. É impossível você colocar álcool num carro que o motor dele pede gasolina e continuar andando e as coisas darem certo. Existe uma lei, tá, de combustão para a qual aquele motor não foi feito, ele não vai funcionar, ele vai estragar, tá? Ele vai avariar e já era. E assim existem leis para nossa alma, tá? Atente para isso, seja sábio, essa é a vontade de Deus para você e para mim. Um beijo no teu coração e até amanhã, se Deus quiser.